Capítulo 1. Eu tinha exatamente 3 certezas nessa vida. Vingança é sinônimo de justiça. Dinheiro compra, sim, felicidade. Tenho que ficar longe de Dylan McCarthy Williams, senão o meu irmão vai me matar enquanto eu durmo. E será que eu precisava mesmo daquilo? Tecnicamente, eu ia reprovar em estatística segunda. Pois é. E o professor Shaw disse que o único jeito de passar seria fazer esse negócio de monitoria semanal, depois de eu ter profanado por completo palavras dele, não minhas, a primeira prova do semestre. Mas verdade seja dita, talvez a faculdade não fosse para mim. Apesar da reputação da minha mãe, o estudo de estatística com certeza não era. E McCarthy definitivamente também não. Com um grunhido interno, meus olhos foram até o cara de cabelo escuro do outro lado da mesa. Alto, ele pairava sobre uma pilha de papéis com as sobrancelhas levemente franzidas enquanto avaliava um deles. Sentado numa cadeira pequena de escritório, com o cabelo caindo sobre o rosto, ele não tinha reagido à minha chegada. Nem depois que eu bati na porta. Nem depois que eu a abri. Nem depois que eu... Athalia Payton Presley, disse ele falando arrastado sem sequer levantar o olhar. Meu corpo automaticamente murchou diante do som da voz dele. Dá pra sentar de uma vez? As palavras saíram da boca de Dylan McCarthy Williams com uma indiferença irritante, enquanto ele ainda rabiscava anotações. E então ele soltou a caneta vermelha. De algum jeito, esse gesto por si só pareceu passivo-agressivo. Como se ele estivesse dizendo como é que você ousa interromper o meu trabalho. Sem nem abrir a boca. Em vez de falar isso, ele continuou. Ou o plano é só ficar a aula toda me encarando. Os olhos dele encontraram os meus, e ele ergueu as sobrancelhas com uma expressão provocativa que me fez querer fugir dali. Em vez disso, me senti obrigada a sentar na cadeira em frente a dele. McCarthy acompanhou cada movimento meu com o olhar, observando com cautela enquanto eu me acomodava, jogando o cabelo para o lado para que não ficasse preso nas costas. Cruzei as pernas, segurando a bainha da saia preta e alisando o tecido de lã da manga comprida da blusa. Pesquei para ele de um jeito inocente. Me prometeram a pessoa mais capacitada e inteligente do Shaw, falei sem disfarçar um leve desdém na voz. Inclinei a cabeça com um sorrisinho nos lábios enquanto tirava uma pilha de anotações da mochila. Tinha metade do tamanho da pilha de McCarthy, mas ignorei esse fato. Por acaso você viu essa pessoa por aí? Acrescentei. Coloquei os meus papéis na mesa com um baque alto, na esperança de que o gesto fizesse frente ao showzinho dele ao soltar a caneta. Ele soltou uma bufada pouco contente enquanto estendia a mão para pegar a caneta passivo-agressiva de novo. McCarthy pensou, depois ergueu o olhar até o meu mais uma vez e formou um sorriso falso e largo. Um sorriso que dizia, não estou aqui para ficar de gracinha com você, estou aqui para ser um puxa-saco, conseguir créditos extras e construir uma boa reputação. E também, eu prefiro te matar agora e arcar com as consequências do que fazer esse negócio. A ameaça estava escondida atrás de covinhas profundas e das suas próximas palavras. Não me diga que você está realmente surpresa, desdenhou ele. McCarthy apontou para si mesmo, para a camiseta preta lisa e para a corrente de prata escondida sob a gola. Ele exibia um sorriso arrogante quando voltei a olhar para ele. Dylan McCarthy Williams era, para dizer o mínimo, a entidade que o meu irmão mais odiava no mundo. Mais do que sorvete de morango, é um sabor tão sem graça, Athalia. Não vou discutir isso com você. Mais do que Eric, meu primeiro namorado. Mais do que nossos pais mortos, por eles terem morrido? Havia centenas de motivos, os principais sendo. McCarthy roubou o número da camisa dele no time. McCarthy roubou a posição dele como capitão do time. McCarthy ficou com a ex-namorada dele, Paula, 3 dias depois de eles terminarem. Claro que era mera coincidência McCarthy ter ficado com o número 7 na camisa do time. E no fim das contas, a implicância deles tinha custado a ambos a chance de ser capitão do time de futebol da UHB, embora Henry Parker Presley mantivesse a crença inabalável, formada 3 anos antes, no instante em que olhou para o suposto arqui-inimigo, de que McCarthy estava determinado a acabar com ele. Eu não sabia o motivo, e também não me importava muito. O que importava era que eu me solidarizava com a situação do meu irmão, e como McCarthy ocupava o primeiro lugar da lista de pessoas que Henry odiava, ele também ficava no topo da minha. Não havia muito o que contar sobre mim e McCarthy. E no que dependesse do meu irmão, nunca haveria, pois ainda que ele de modo geral não se importasse com a minha vida, isso ele fazia questão de garantir. Mas pelo que eu sabia de McCarthy, da sua arrogância, do seu sarcasmo, e da atitude dele no todo, minha impressão era de que o meu irmão tinha me feito um favor. Um favor que não mudava em nada o fato de que eu ainda estava sentada na frente de McCarthy.
Apesar de eu normalmente não me importar de enfrentar conflitos, a ideia de pedir um monitor diferente ao professor Shaw agora me parecia bastante atraente. O escritório dele ficava na porta ao lado. Eu poderia bater, pedir desculpas por não passar na matéria dele e prometer tirar uma nota boa na última prova do semestre sem monitor nenhum. E com qualquer outro professor isso poderia ter funcionado, mas Shaw já me odiava o suficiente. Além do mais, quem disse que eu conseguiria passar sem ajuda nenhuma? As probabilidades estavam todas contra mim. Balancei a cabeça e suspirei, vasculhando a sala. Sinceramente, a pessoa que tinha escolhido aquela sala não conseguiria ter encontrado um espaço menor mesmo que se esforçasse muito, muito mesmo. Em comparação com os amplos refeitórios da Universidade Hallbeck, nos quais até então eu tinha comido um total de 4 vezes, a biblioteca gigantesca do campus principal, na qual eu tinha sido obrigada a entrar com mais frequência do que gostaria, e os auditórios com centenas de assentos, que estavam completamente lotados sempre que eu chegava. 2 minutos antes do início da aula, aquela sala estava mais para um armário de vassouras. Era entulhada com uma mesa de madeira coberta de papéis aleatórios, uma estante repleta de pastas de diversas cores e um homem grande demais para a cadeira em que estava sentado. Atrás de McCarthy, uma janela dava para o pátio da universidade, mostrando o clima ameno de outono da costa leste. Poeira se acumulava nos cantos do vidro. O espaço era pequeno demais, abarrotado demais para aquela história terminar bem. O que te faz pensar que essa é uma boa ideia? Não é, respondeu McCarthy, e deu de ombros, tecnicamente concordando comigo. A ideia de nós dois concordarmos sobre qualquer coisa, mesmo sendo apenas o fato de que não íamos nos dar bem, me pareceu esquisita. Esquisita o suficiente para eu, pelo jeito, ter feito uma careta, porque McCarthy continuou falando. Pobre princesa Presley, disse ele. Um toque de diversão se sobrepunha àquele tom desdenhoso usual. Ele inclinou um pouco a cabeça. Não consegue acreditar que alguém não ficaria empolgado de passar um tempo com ela. Minha última tentativa de civilidade foi deixar esse comentário passar batido. Eu já tinha sido chamada de coisa bem pior do que princesa. Observei McCarthy correr os olhos em silêncio pelas poucas anotações que eu tinha feito nas primeiras semanas do semestre e torci para que ele conseguisse sentir meu olhar fulminante, apesar de não estar me encarando. Pelo amor de Deus! O silêncio dele não tinha durado tempo suficiente nem de longe. Como é que você passou em estatística e desse jeito? Obviamente ele tinha chegado à primeira prova do semestre, a que tinha me levado à situação em que eu me encontrava. A maneira como seus lábios se curvaram para cima já foi significativa o bastante, mas, para dar ainda mais destaque à informação, ele virou as páginas e disse, da pior maneira possível. Um D? Sério? Torce o nariz. Vai a merda, falei sem expressão. McCarthy só deu uma risada dissimulada, se divertindo. Mas a verdade? O professor Shaw, cego como morcego e sempre com o cabelo comprido e ceboso caído na frente do rosto, não percebeu que euzinha, insignificante como era, fizera as provas do semestre anterior com o celular embaixo da mesa, para tirar fotos das perguntas e mandar para alguém que sabia as respostas. Pois é, meu irmão, tenso e inteligente o suficiente por nós dois, provavelmente chamaria isso de colar. Eu chamaria de ser esperta. O problema foi que meu desempenho nas aulas e minha nota final, aceitável, se mostraram incompatíveis. Estatística. E embora não tivesse provas de que eu tinha colado no semestre anterior, Shaw sem dúvida estava determinado a desvendar minha estratégia no semestre atual. Foi por isso que apresentou um mapa de lugares na primeira aula de estatística segunda e me colocou sentada na primeira fileira. Isso me obrigou a fazer a primeira prova do semestre com honestidade, e bem, ali estávamos. Com um D. McCarthy bufou, se divertindo, como se tivesse escutado meu monólogo interior e soubesse minha resposta à sua pergunta, antes mesmo de ela se formar na minha boca. Mas é claro, ele assentiu com a cara de sabichão dele e revirou os olhos. Quando é que os Presleys não resolvem os próprios problemas usando o dinheiro do papai, né? É o dinheiro da mamãe, na verdade. Dei um sorriso inocente, observando McCarthy colocar as minhas anotações na mesa entre nós e virá-las, para que pudéssemos vê-las dos dois lados. E evidentemente não estou resolvendo meus problemas com dinheiro nenhum, continuei, ou não estaria aqui. Que engraçado, disse ele sem rir. E depois de não rir, pigarreou como se nós fossemos mesmo seguir em frente com aquela história. Como se ele fosse mesmo me ensinar a conseguir notas A e B, e algoritmos Bandit, e como se ele esperasse mesmo que eu entendesse. Eu genuinamente tinha acreditado que ele se oporia àquela ideia tanto quanto eu.
que ia gritar e lutar até que Shao o dispensasse, quem sabe até dar um chilique se fosse necessário, contanto que não acabássemos ali sentados. Por que você quer torturar a gente assim? Eu esperava que as minhas palavras nos desviassem do caminho que levava a hipóteses e variáveis. Você tá doido se acha que... Esse é o meu trabalho, Presley, disse ele, com um rosto sério e uma expressão indecifrável por um segundo. Depois o canto direito do lábio dele se retorceu muito de leve, de um jeito que era cruel e irritantemente intrigante ao mesmo tempo. Você sabe o que é isso? Provocou ele. Quando a gente vai a um lugar todo dia, faz o que mandam e recebe dinheiro por isso no fim do mês. Com o seu histórico não sei se já ouviu falar. Espera. Eu estava começando a entender. Você trabalha como assistente do Shao? Balancei um pouco a cabeça, sem conseguir eliminar por completo a confusão na minha expressão. Por quê? Perguntei, quase cuspindo. Por que não? Você não precisa de dinheiro, falei. Estreitei de leve meus olhos verdes enquanto o analisava. Num movimento rápido, eu os voltei para o relógio no pulso dele, que provavelmente tinha custado tanto quanto os óculos caros da Miu Miu que eu guardava no meu armário. Você com certeza não precisa de dinheiro. E mesmo assim, aqui estou eu. E mesmo assim, ali estava ele. Então continuei. O que aconteceu com o graduando bonitinho do ano passado? Eu gostava dele, falei, fazendo um bequinho falso. Acredite se quiser, mas ele se formou. E você foi chamado para substituir o cara? O sorriso arrogante em meus lábios era completamente falso. Uma fachada que impedia que a compreensão se manifestasse em meu rosto. Minhas chances de conseguir outro monitor já eram mínimas antes, mas saber que McCarthy estava trabalhando como assistente de Shao acabará de reduzi-las a zero, e eu estava morrendo por dentro. Shao jamais se daria ao trabalho de me passar para outro monitor quando tinha McCarthy, seu assistente, para fazer isso. Não tinha mais ninguém à altura dessa tarefa? Eles se livraram de uma baita enrascada. McCarthy estava começando a ficar irritado. Dava para sentir pela maneira como batucava impacientemente na mesa de madeira e mexia nos papéis, como se quisesse chamar minha atenção para eles. Agora, se você não se importar, cara, falei com um suspiro e um sorriso vitorioso, arrastando a palavra. Não consegui evitar. Eu me recostei na cadeira desconfortável, e sua irritação quase me fez rir. Assistente do Shao é? Deve ser horrível. Continuamos nos encarando. As olheiras dele me diziam que ele devia ter dormido só algumas horas na noite anterior. Mesmo assim, parecia mais disposto do que eu, e olha que eu tinha tido uma noite inteira de descanso. Você vai se ferrar se não conseguir dar conta do recado? Ele apoiou os braços na mesa. O cabelo escuro caiu sobre o seu rosto, e um esboço de sorriso brincava nos lábios dele, mas não era um sorriso divertido nem feliz, era desafiador. Depende, disse McCarthy baixinho. Você vai se ferrar se não conseguir passar na disciplina dele? Ignorei essas palavras. Qual é a punição? Você perde o salário? Faz hora extra? Ou é apenas demitido? Engoli em seco com força, mas um sorriso ainda dançava nos meus lábios quando inclinei a cabeça. Você pode ser demitido por minha causa, McCarthy? Dava para ver as engrenagens girando na cabeça dele, o canto da boca se contraindo e o pomo de Adão se mexendo antes mesmo de ele responder. Não faz diferença. Ele cruzou os braços e deu de ombros enquanto se recostava na cadeira. Eu sempre dou conta do recado. Depois ele suspirou e eu me remexi no assento, descruzando as pernas. E só para você saber, começou ele de novo, olhando para a minha direita. Aquela porta ali dá para o escritório do Shao. Ele apontou com a cabeça para tal porta. Se quiser ter certeza que ele está escutando seus insultos, fala um pouco mais alto da próxima vez. Ele soltou uma bufada levemente divertida. Acho que você pode imaginar como essas paredes são finas. Tentei ao máximo impedir que o pânico que percorria cada fibra do meu ser transparecesse no meu rosto. Corri os olhos rapidamente até a suposta porta de conexão. Para distrair McCarthy, pigarreei. Me inclinei para a frente e mexi nas minhas anotações. Certo, exclamei, e dava para ver como ele estava satisfeito. O que você estava dizendo mesmo? Sobre, minha voz morreu enquanto eu lia as poucas anotações que eu tinha feito na última aula. Sobre a comparação de duas amostras. Abri os olhos e encontrei o sorriso vitorioso que esperara dele. Isso quase me fez me arrepender de ter cedido à pressão. Se bem que se havia uma coisa pior do que a presença de McCarthy, era a ira do professor Simon Shao. Meu irmão entenderia. Capítulo 2. Ouvi minha melhor amiga antes de vê-la. Foi o tilintar de seu chaveiro abarrotado quando ela abriu a porta do loft que dividíamos na extremidade do campus. O som ritmado e seco de seus passos apressados, interrompidos quando ela parou para tirar os sapatos à porta.
E finalmente, você não pode estar falando sério. Sua voz soava cortante, e ela saiu do corredor e entrou na cozinha de conceito aberto. Infelizmente estou. Meu olhar saiu do notebook e foi na direção dela quando ela apareceu. Estou falando seríssimo. Vren franziu a testa e aos poucos, mas sem hesitar, soltou a bolsa cheia de compras que carregava no ombro. A bolsa pousou no chão enquanto ela sem dúvida pensava nas mensagens de texto que tinha recebido assim que saí do escritório de McCarthy. Não pode ser, insistiu ela. Mas é. O McCarthy? Confirmei mais uma vez. Por fim, ela soltou a respiração profunda que devia estar prendendo havia um tempo, fazendo com que mechas curtas de diferentes cores voassem para longe do rosto. Partido ao meio, claro de um lado e preto do outro, seu cabelo batia um pouco acima dos ombros. As duas cores eram fruto de um projeto caseiro de muito antes de termos nos conhecido. Naquele momento, enquanto ela esvaziava a sacola que tinha colocado na ilha da cozinha, as mechas multicoloridas balançavam em sincronia com seus movimentos. Com um suspiro, saltei do banco para ajudá-la. Você devia ter visto a cara dele, continuei, sem parar o movimento. Ainda bem que eu não vi. É que ele estava tive dificuldade para encontrar palavras que conseguissem descrever a mistura de arrogância, confiança e presunção no rosto dele. Desisti com um grunhido de frustração. Como se o ego dele já não fosse grande o suficiente. Abri a geladeira com um pouco de força demais. Agora vou massagear o ego dele toda vez que acidentalmente aprender alguma coisa. E na verdade, esse é o objetivo, né? Fechei a geladeira com um baque. Aprender alguma coisa quer dizer... E graças a ele, essa é a única coisa que eu não quero fazer agora. Vren me lançou sua melhor tentativa de sorriso solidário, o que significava um nariz franzido e lábios contraídos numa expressão que mais parecia uma careta. Mas entendi o recado, respirei fundo pela primeira vez desde que tinha começado um fluxo de tagarelice alguns minutos antes e me acomodei de novo no banco. Para começo de conversa, duvido que ele consiga te ensinar alguma coisa, murmurou Vren com a cabeça inclinada. Ela franziu o nariz mais uma vez, depois soltou um suspiro, um som cheio de pena e determinação. Então se virou para mim de novo. Tenho certeza que consigo aprender estatística num piscar de olhos, disse ela. Posso ser sua monitora. Foda-se o McCarthy. Dei uma risada grave e quase derrotada. Estou falando sério, insistiu Vren toda convencida. Por um segundo, me permiti imaginar a cena. Vren sentada naquela cadeira de escritório na minha frente. Vren me fazendo perguntas cujas respostas eu não saberia, e insistindo em me perguntar repetidas vezes até eu acabar sabendo. Nenhum McCarthy por perto. Foi lindo, quase uma utopia. Eu sei, falei, arrastando a última palavra de um jeito que minha voz quase soou chorosa. E é por isso que a oferta é tão tentadora. Fiz um bequinho, que se transformou num sorriso amarelo diante do olhar de incentivo de Vren. Tá, e aí? Era o que o olhar dela perguntava. Minha melhor amiga cruzou os braços, revelando a tatuagem de uma faca em pontilismo, ao lado da mão, resultado de nossa procrastinação durante as provas de verão no último ano. Balancei a cabeça entretida. Não posso, em sã consciência, tomar tanto tempo da sua vida. Mais uma vez. Vren Inkvold era o tipo de amiga que te acompanhava a todas as festas e reuniões apesar de não gostar de álcool nem de pessoas. Era o tipo que daria uma surra no seu namorado se o flagrasse traindo você, antes mesmo de te contar da traição. Era o tipo que te chama para a ceia do dia de ação de graças, apesar de só te conhecer há 10 semanas. E como ela era claramente uma amiga do tipo pau pra toda a obra, e eu era no máximo do tipo dá pro gasto, eu queria receber menos e dar mais. Queria que ela contasse comigo e não o contrário. E era por isso que eu não podia aceitar aquela oferta. Você não pode estar falando sério, Athalia. Estou sim. Não seja ridícula. Não estou sendo. Uma batida na porta da frente foi a minha salvação, um jeito de me livrar de uma discussão que ainda nem tinha começado. Saltei do banco com um falso olhar de frustração e praticamente corri até a porta. Mas depois que me deparei com a expressão menos do que satisfeita do meu irmão gêmeo, imediatamente senti saudades do debate infantil com Vren, que foi se intocar no quarto. Eu gostaria de ver o meu irmão com mais frequência sim. Mas nunca quando ele estivesse de mau humor. Henry, ergui as sobrancelhas quando ele entrou no meu apartamento sem falar uma palavra. Pode entrar, resmunguei, fingindo acenar para alguém que já tinha entrado com uma violência desnecessária. Henry já tinha virado à direita e chegado à cozinha, e estava vasculhando os armários e as prateleiras sem nenhuma cerimônia. Dava para ouvir o barulho de onde eu estava. Revirei os olhos, bati a porta com força e fui atrás dele.
Você sabe que eu adoro as suas visitas anuais, mas se você pudesse dar uma avisadinha antes seria ótimo. Henry ainda vestia o short vermelho do time, em que havia um pequeno 8 bordado, e tinha jogado um casaco preto por cima da camisa do uniforme. Ele estava suado e todo nojento, mas mesmo assim parecia vitorioso como sempre, com o cabelo castanho claro dividido ao meio como costumava usar. Não são anuais, retrucou ele depois de um silêncio prolongado. Ele enfim parou quando pegou uma banana meio marrom do cesto, a única fruta que havia ali. Pegar essa banana o obrigou a soltar na ilha os papéis que tinha trazido, o que chamou minha atenção. Enrijeci. Onde foi que você pegou isso? A pergunta se provaria desnecessária. Os olhos verdes de Henry seguiram meu olhar, fingindo casualidade. Ah, isso? Ele deu de ombros, usando a banana como extensão do dedo para indicar com indiferença as minhas anotações de estatística. Deu uma mordida e com a boca cheia continuou. É engraçado, na verdade. A expressão no rosto dele me dizia que não era nada engraçado, ou pelo menos que ele não achava engraçado. O McCarthy me deu isso depois do treino. O desdém se espalhou pelo rosto dele quando mencionou o nome de McCarthy. Ele me falou que a minha irmãzinha devia ter esquecido esses papéis no escritório dele, e me perguntou se eu faria a gentileza de devolver para ela, já que eu ia dar uma passadinha aqui. Não que você fosse, né? Relembrei a Henry, falando rápido. Dar uma passadinha aqui quer dizer... Não se as minhas anotações não estivessem nas suas mãos e se não tivessem estado nas mãos de McCarthy. Henry ignorou deliberadamente a indireta. Não fiquei surpresa. Ele quer que eu te avise que, pelo visto, dramático como era, meu irmão fez uma pausa, como se precisasse de um instante para se recompor. Fechei os olhos, deixando a cabeça cair para trás enquanto apoiava as mãos na bancada atrás de mim. Me preparei para o impacto, para o recado que McCarthy tinha mandado pelo meu irmão. Pelo visto, repetiu Henry, e esperou que eu voltasse a olhar para ele. Ele se divertiu muito hoje e está até ansioso para a próxima vez. E como se não pudesse piorar. Mas diz para Thalia não esquecer que as paredes são muito finas, disse ele. Não vou pegar leve com ela de novo. Eu não ficaria surpresa se as últimas palavras fossem uma reprodução exata, que fossem grande parte do motivo para Henry estar ali. Nós nos encaramos, sem acreditar, em coisas bem diferentes. A minha era... Não acredito que o McCarthy contaria essa mentira pro meu irmão. A dele era. Não acredito que a minha irmã está saindo com o meu arqui-inimigo, como eu disse, dramático. E como não falei nada para me defender, porque ainda estava estupefata demais para dizer qualquer coisa, a acusação veio num berro. Você está ficando com o McCarthy. As palavras me tiraram do transe. Meu Deus, arfei, e fiz uma careta. Eu não estou ficando com ele. Então explica isso. Ele sacudiu as anotações. Por favor. Ele soava desesperado. Monitoria. Falei gaguejando. Ele é meu monitor. Respirei fundo. De estatística. Essa palavra se mostrou ser toda a explicação de que Henry precisava. Dava para ver a compreensão sendo absorvida por cada centímetro das feições dele. O alívio pela explicação foi imediato. A maneira como seus ombros relaxaram, como ele inspirou fundo. Henry fechou os olhos no que parecia ser uma prece silenciosa ao Deus em que ele não acreditava. Monitoria, afirmou ele para si mesmo, quase num sussurro. Em seguida deu outra mordida na banana, como se não tivesse acabado de dar aquele chilique. Engoliu em seco e assentiu, como se estivesse assegurando a si mesmo. Ele é seu monitor. É. A voz dele estava calma, e o olhar corria ao cômodo, quase distraído, quando ele disse. Então arruma outro. Bufei e me perguntei se ele realmente acreditava que isso ainda não tinha passado pela minha cabeça. Não posso simplesmente arrumar outro. Bufei, me recostando no banco alto. Por que não? Porque falei, e soltei um grunhido. Henry ergueu as sobrancelhas, esperando o fim da frase. Porque o Shaw disse que essa é minha única chance de passar na matéria dele. Lancei um olhar penetrante para Henry quando ele continuou daquele jeito despreocupado, como se toda a história fosse uma mera inconveniência que eu não tinha me esforçado para corrigir. O McCarthy como meu monitor. Uma vez por semana. Henry balançou a cabeça como se tivesse estado lá durante minha conversa com o professor e soubesse que Shaw não tinha falado nada disso. Eu vou ser seu monitor. Oi, oferta número 2. Você é assistente do Shaw? Não, respondeu ele. Antes que eu conseguisse retrucar, ele continuou. Mas sou melhor em estatística que o McCarthy. Você acha que é melhor que ele em tudo? Observei com um suspiro enquanto baixava a cabeça nos braços sobre a ilha, desistindo dessa conversa. Porque sou mesmo. Claro. A Thalia. O quê? Não tive a intenção de gritar.
Meu irmão estava calmo demais para isso, mas ainda assim virei a cabeça na direção dele com vigor. Um silêncio curto pairou entre nós antes de Henry abrir um sorriso arrependido e contornar a ilha da cozinha. Ele se apoiou na bancada ao meu lado e bagunçou meu cabelo daquele jeito que sabia que eu odiava, mas que eu sabia que ele adorava. Mesmo que sempre desse a impressão de ser um gesto malicioso, não era. Na verdade, provavelmente era o jeito de Henry dizer você sabe que eu te amo, né? Como irmãos costumam fazer. Só que ele nunca dizia as palavras, eu não me lembrava da última vez que ele as tinha dito. Vou falar com o Shaw, afirmou ele com a voz baixa. Como se soubesse que qualquer coisinha poderia me estressar naquele momento. Como se eu fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Talvez eu fosse mesmo. Essa deve ser a pior ideia que você já teve na vida, Henry. Falei com calma, em grande parte para compensar meu surto de segundos antes. O Shaw te odeia quase tanto quanto me odeia. E daí? Disse ele. O Shaw devia saber que não pode colocar você e o McCarthy no mesmo ambiente. Vou falar com ele. Não mencionei que Shaw devia ter mais o que fazer além de se preocupar com uma rivalidade idiota entre seus melhores alunos. Não vai adiantar. Shaw não ia mudar de ideia, e McCarthy não ia pedir demissão. Disso eu tinha certeza. Henry se levantou de novo, impertigando seu impressionante 1,80 m de altura. Contornou a ilha da cozinha para jogar a casca da banana no lixo embaixo da pia. Vou falar com ele. Foi tudo o que ele disse. Não vai, não, retruquei, subitamente feroz em meu posicionamento. Atalia, resmungou ele. Henry, irritado, ele jogou as mãos para o alto, me lançando um olhar sério que quase me fez sorrir. Era tão fácil tirar Henry do sério que eu quase entendia as ações de McCarthy. Pelo menos assim Henry prestava atenção em mim. Eu só não quero que aquele paspalho... Paspalho? Não consegui conter um sorriso dessa vez. Muito original. Henry descartou minha provocação com um aceno indiferente. Enfim, disse ele bufando. Só não quero aquele cara perto da minha irmãzinha mais nova, só isso. Sou 12 minutos mais nova que você. Balancei um pouco a cabeça. E é por isso que você não precisa me tratar como criança. Na verdade, eu não preciso que ninguém me trate como criança. Vou lidar com a situação com o McCarthy como qualquer adulto faria, sozinha. Ele ignorou a última frase. Mas mesmo assim você nasceu no dia seguinte. Podem ser 12 minutos, Atalia, mas você é minha irmã mais nova. Ponto final. Henry, de qualquer forma, ele deu de ombros como se não tivesse me interrompido, e foi em direção à porta. Saiu do apartamento de costas com os olhos grudados em mim. Não se preocupa. Eu cuido da situação, irmãzinha. Não se atreva. Eu estava ao lado dele de novo antes de conseguir terminar a frase. Eu vou cuidar disso. Sem se abalar, Henry abriu a porta parando ali apenas por tempo suficiente para me dar um sorriso despreocupado como presente de despedida. Aquele merdinha. Respirei fundo, acalmando a voz. O McCarthy não vai chegar nem perto da sua irmãzinha, falei zombando. Vai ter pelo menos uma mesa nos separando o tempo todo. Agora, me deixa lidar com isso sozinha, tá? Claro, disse Henry enquanto saía, mas sem nenhuma convicção. Capítulo 3. Tem certeza que não é uma festa fantasia? A voz de Vren viajou pela rua mal iluminada, em meio à música que atravessava as paredes da casa em estilo colonial diante de nós. Desviei a atenção das letras gregas escritas na entrada e dei um sorriso largo para ela. Absoluta. Se bem que mesmo que fosse, passei os olhos pela minha amiga, os coturnos, o rasgado na meia calça escura que desaparecia sob uma saia na mesma cor de tudo que ela costumava vestir, preto. Dá pra dizer que você está vestida pro Halloween. Vai se fuder. Vren revirou os olhos enquanto também sorria e provavelmente repensou toda a nossa amizade de 3 anos quando a empurrei varanda acima e estendi a mão para a porta. Dei uma última olhada para ela, exibindo um grande sorriso. Quando ela o retribuiu, abri a porta. Algumas pessoas lá dentro comemoraram quando entramos, nos dando as boas-vindas, não porque necessariamente sabiam quem éramos, ou porque se importavam, mas apenas porque, para elas, quanto mais gente, mais diversão. Mais cantoria, mais dança, mais opções de pegação. Atalia. Virei a cabeça na direção do som na hora em que 2 braços me envolveram em um abraço de urso e uma mão grande bagunçou meu cabelo daquele jeito que eu detestava. Henry, eu não sabia que você vinha, falei num tom abafado contra o peito dele. Como eu já estava meio tonta por causa do esquenta, quase não me importei com o fato de ele ter acabado de estragar 1 hora de penteado em 5 segundos. Provavelmente era surpresa por estar nos braços de Henry. Por ele estar me abraçando. Meu irmão estava me abraçando, e eu não lembrava a última vez que ele tinha feito isso.
que tinha demonstrado afeto de uma forma diferente da costumeira bagunçada de cabelo. Antes de eu conseguir entender direito o que estava acontecendo, porque estava acontecendo, Henry deu de ombros e me soltou para abraçar Vren com o mesmo entusiasmo. Parei por um instante para avaliar o meu irmão gêmeo. Seu cabelo castanho estava penteado para parecer despojado, mas eu sabia que ele tinha levado quase tanto tempo quanto eu para se arrumar. Ele usava uma camisa polo preta enfiada dentro da calça social, de algum jeito conseguindo fazer aquela vibe de jogador de golfe parecer casual. Enquanto Vren dava um tapinha nas costas dele, esperando com o nariz empinado até ele resolver soltá-la do abraço, pensei em outro fato. Henry estava bêbado, e ele não costumava beber. Socorro, pediu Vren, movendo os lábios sem emitir nenhum som, me tirando dos meus pensamentos antes de eu conseguir entender o que tinha feito Henry chegar àquele ponto. Não que eu já tivesse conseguido entender qualquer coisa em relação ao meu irmão. Ele não costumava estar por perto o suficiente para isso. Já chega, anunciei, tirando Vren do enlace de Henry. Quando saiu dos braços dele, ela inspirou fundo, quase ofegando. Mal consegui gritar um te vejo por aí. Na direção de Henry antes de minha melhor amiga começar a me arrastar pela sala de estar lotada da casa de fraternidade. A última coisa que vi foi Henry acenando um até mais. Vren bufou, espanando o top preto de um jeito que era muito característico dela, e meu coração ficou cheio de afeto sem nenhum motivo aparente. Vendo meu sorriso largo e distraído, ela olhou de novo. A Thalia alertou ela, dando um passo hesitante para trás que eu segui na mesma hora. Conheço esse olhar. Não, mas meus braços estavam ao redor dela antes mesmo de ela terminar a frase. Derrotada, ela grunhiu em meu abraço. Com seu 1,60 m de altura, ela batia no meu ombro e apoiou a cabeça nele, resignada. Essa é a coisa que eu menos gosto em você, murmurou ela em meu cabelo, relaxando porque era inevitável. Os meus abraços maravilhosos? Ela soltou uma risada antes de corrigir minha suposição. O fato de você ficar tão grudenta quando está bêbada, disse ela com um muxoxo. Pelo jeito você e o Henry são iguais nesse ponto. Eu a soltei e dei de ombros, encantada ao ver o sorriso preguiçoso dela. Falando em estar bêbada, mexi as sobrancelhas para cima e para baixo. Vren suspirou. Tá. Os drinks estão ali. Ela riu e delicadamente me virou em direção à bancada da cozinha. Vou no banheiro e depois te encontro lá. Vren desapareceu com um tapinha no meu ombro, só se virando para me olhar quando estava quase sendo engolida pela multidão. Minha melhor amiga me fulminou com um olhar que eu conhecia bem demais. Um olhar que fez os meus lábios se curvarem um pouquinho para cima. Vai com calma. Gritou ela mais alto que a música com um tom maternal enunciando cada palavra. O que ela queria dizer com isso era: não esteja desmaiada de bêbada quando eu voltar. Naturalmente, honrei as palavras dela com um shot. Se havia uma coisa em Vrenvood que era quase tão certa quanto a morte e os impostos era que ela ia procurar um banheiro nos primeiros 10 minutos depois de chegar a uma festa. Ela não consumia álcool, nunca tivera o hábito. Mas, enquanto eu fazia o esquenta em casa, ouvindo nossa playlist de se arrumar para a festa, ela não conseguia não beber alguma coisa. É o princípio da coisa, a Thalia, dizia ela sempre. Então optava por beber água. Litros e litros de água. Eu desconfiava que esse era um motivo para a pele dela parecer de porcelana. Inevitavelmente, esse hábito também a fazia ir ao banheiro mais próximo quando chegávamos ao destino. Sem falta. Ela ia fazer xixi e eu esperava no lugar onde ela tinha me estacionado. Naquela noite, esse lugar foi o bar improvisado na bancada de granito da cozinha em conceito aberto. Estremeci quando o álcool desceu queimando pela garganta, depois limpei os resíduos que tinham ficado nos lábios. Quando me afastei da bancada, percebi antes mesmo de tocar em alguma coisa, que o drink que eu estava prestes a fazer para mim acabaria ficando forte demais. Ah, céus! A voz veio de trás de mim e se prolongou em meio à música alta. Meus reflexos estavam lentos. Isso nunca termina bem. Notei que as palavras eram direcionadas a mim e me virei para saber de onde vinham, perplexa com a proximidade do corpo que estava na minha frente. Passei os olhos pela camisa social branca, com os 2 botões de cima abertos, antes de encontrar o olhar dele num reconhecimento impregnado de pânico. Seus olhos azuis penetrantes estavam fixos em mim, vasculhando meu rosto enquanto um sorriso presunçoso e brincalhão pendia nos cantos dos lábios. Quando as pessoas pensavam no diabo, a maioria imaginava chifres, pele vermelha e olhos no mesmo tom, só que ainda mais intenso. No entanto, quando eu pensava no diabo, ele era louro, com olhos azuis e belos cachos. Por coincidência, no momento em que ele estava parado ali na minha frente, a música Highway to Hell
tocava ao fundo e universitários bêbados cantavam aos berros, mais alto que os alto-falantes. Deixa que eu cuido disso. Ele tirou o copo vermelho da minha mão, coçando os dedos nos meus num gesto que eu sabia ser proposital. Descobri um pouco tarde demais que no caso de Jason Montgomery, tudo era proposital. Você sempre fez drinks fortes demais, acrescentou ele de um jeito meio melancólico. Eu tivera esse mesmo pensamento um minuto antes. A percepção me assustou o suficiente para eu ficar de boca fechada e aceitar o copo cheio quando ele se virou de novo. Talvez o álcool que já percorria minhas veias tivesse alguma coisa a ver com aquilo. Talvez as inseguranças indesejadas que ainda impregnavam meus pensamentos também tivessem. Tomei um gole e, embora relutasse para admitir, tive que aceitar que meu ex-namorado era tão bom em fazer drinks quanto era em me trair. Você costumava falar mais. Bela observação, eu queria dizer. A possibilidade de eu só falar mais com pessoas com as quais eu realmente queria falar não tinha nem passado pela cabeça dele. Eu o conhecia bem o bastante para saber que a ideia não lhe ocorreria. Chocada com a audácia dele, e com a minha insistência em ainda me permitir ficar atordoada por causa daquele cara, simplesmente assenti, com os lábios franzidos numa linha fina. Jason se virou para me olhar, apoiando-se no bar atrás de nós. Enquanto isso, meus olhos procuravam desesperadamente um rosto conhecido na multidão ao nosso redor. Eu não enxergava nada sob as luzes coloridas e oscilantes. Você fazia essa boca com bastante frequência, Presley, insistiu ele. Soltei um grunhido em voz alta e deixei a cabeça cair para trás, minha irritação aumentando conforme ele continuava falando. Eu duvidava que ele ao menos tivesse me escutado, por causa do barulho em volta do bar. Eu não sabia se ainda dava para chamar aquilo de música. Talvez depois de mais alguns drinks. Costumava ser bem habilidosa também. Vai se fuder. Meu corpo todo se lançou na direção dele, rápido o suficiente para eu perder o equilíbrio por um segundo pavoroso. Com a mão segurando o bar onde ele ainda estava apoiado, o peso de todo o álcool que eu tinha consumido até então me deu um tranco. Forte. Puta que pariu. Esbravejei por fim. Você é muito abusado mesmo. Ah, murmurou Jason bem baixinho, balançando a cabeça. Seus olhos dispararam para a pista de dança improvisada. Ela fala. Sinceramente, um nome que começa com J deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Mas apesar de todas as probabilidades e crenças anteriores, eu me apaixonei perdidamente por Jason Montgomery apenas 3 semanas depois de começar o primeiro ano da faculdade. Provavelmente isso fora intensificado pelos seguintes fatos. Meus pais o teriam adorado, meu irmão o adorava e todo mundo, tirando Vren, me dizia que tínhamos praticamente sido feitos um para o outro. Depois de tudo que aconteceu, essa ideia era repulsiva. Mas lá naquela época, sem saber nada de Jason além do fato de ele ser o alecrim dourado da família dos Montgomerys, com um futuro brilhante e o charme de alguém que tinha sido treinado justamente para ser charmoso, ele era perfeito. E bonito também. Isso, fiz um gesto entre nós dois, percebendo um brilho divertido nos olhos dele. Não vai acontecer. O que é que não vai acontecer? Jason ergueu as mãos, fingindo se render. Não estou com intenção nenhuma, Athalia. Ele deu de ombros, indiferente. A única coisa que o entregava era aquele sorriso presunçoso, arrogante e sutil. Eu odiava o jeito como meu nome saía dos lábios dele. Mas, sinceramente, depois que você jogou ovos no meu carro e furou um pneu, eu achei que estávamos quites. O pneu tinha sido um acidente. Mais ou menos. Ele se inclinou para perto, sua voz mais baixa em meio ao volume da música. Só estou tentando pôr o papo em dia com uma velha amiga. Quando ele se afastou de novo, rezei a Deus para que o leve arrepio que percorreu minha espinha fosse proveniente do álcool. A gente é amigo, né? Acrescentou ele, dando um passo para ficar bem na minha frente. Eu estava tentando achar a melhor maneira de dizer a ele que eu preferiria comer meu próprio pé quando ouvi. Acho que eu saberia se isso fosse verdade. Por um instante fiquei pensando se era meu tom de voz que tinha ficado grave, carregando uma indiferença fria. Perplexa, levei a mão até a boca. Eu tinha quase certeza de que não havia falado nada. Senão, as palavras teriam sido um pouco mais grosseiras que aquelas. Foi então que virei rápido para o lado, pois um braço tinha me envolvido com cuidado. Havia uma cerveja na mão do dono do braço, pairando perto do meu ombro. Estremeci com o toque, me afastando, e esbarrei num corpo que não estava ali antes. Minha mente anevoada não conseguia somar 2 mais 2. A música alta, já dava para classificar como música de novo, rugia em meus ouvidos e tinha sugado os últimos estilhaços de coerência do meu cérebro. Mas o que notei foi que Jason deu um passo para trás diante da pessoa que tinha se aproximado de nós.
E só precisei disso para que meu eu bêbado e simplório relaxasse e se apoiasse no desconhecido. Até consegui dar um sorriso. Meus olhos se embrenharam nos de Jason, de repente motivados por uma confiança que costumava fugir quando ele estava por perto. Enquanto isso ele nem sequer estava olhando para mim. McCarthy,